Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje, para conversar aqui com a gente, eu trago o Dr. Marcos Maia, ele que é ginecologista e obstetra, e a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre o assunto por que programar o parto. Primeiro, eu queria dar boas-vindas aqui para o doutor mais uma vez no programa Alesp Conecta. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer enorme estar com vocês outra vez. Prazer é nosso, doutor. Agora vamos falar de um assunto que pode gerar um tanto de dúvidas e até um pouquinho de polêmica em alguns casos. O que é programar o parto? Planejar o parto é um termo que surgiu, né, nos últimos anos aí, e planejar é muito legal, né? É uma consulta assim, por que a gente pensa em planejar o parto? Porque a gente pensa que tudo aquilo que é planejado é, o desfecho é mais favorável, né? Então, o planejamento do parto, ele busca diminuir a ansiedade da família, da parturiente, né, da gestante, até da puérpera. Você está vendo que eu estou usando alguns termos técnicos que quer dizer cada fase da mulher, né? A paciente gestante, aquela paciente no período gestacional, a paciente puérpera é aquela que já ganhou o bebê, né? O pós-parto, e a parturiente é aquela paciente que está durante o trabalho de parto. E planejar todos esses momentos com a família, com a paciente, com o marido, é muito prazeroso para o médico, para todas as pessoas envolvidas, e o desfecho favorável para um parto normal, humanizado, é quase 100%. Né? Algumas vezes acontecem algumas intercorrências, mas também essas intercorrências durante o parto é programado não, na verdade ela é orientada que pode acontecer isso durante a nossa consulta de planejamento do parto. Então por isso que é de extrema importância planejar um parto, né? Agora, doutor, quando a gente fala em planejar o parto, aí quando eu falei até no começo do programa, que é um assunto às vezes um tanto polêmico, nada tem a ver como já escolher a via de parto no começo, né? A gente escuta aí muitas críticas quanto à escolha, o que também nada impede, né, de que a mulher esteja aí de acordo ou entenda tudo que está se passando, né, e seja uma conversa durante o pré-natal todo a via de parto. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão. Sim, essa dúvida que você tem é muito importante, é a maior dúvida da maioria das pacientes. Planejar o parto não quer dizer quando você chega numa maternidade e fala assim, eu tenho um plano de parto, né? Não como você chega num pronto-socorro, não quer dizer que aquela paciente ela quer um parto via vaginal só, né? Ela quer dizer que ela tá orientada sobre as fases, sobre analgesia, sobre alimentação, sobre banho, sobre todas essas coisas, ela está orientada e ela sabe qual que é o momento que ela pretende solicitar cada uma. É isso, não quer dizer que ela quer parto normal e ponto final. O plano de parto quer dizer que a paciente está orientada sobre cada situação. Por isso que é muito importante planejar, porque aí ela sabe o que pode acontecer em cada fase e aí ela não vai ser surpreendida. E tudo que é explicado antes daquele momento de estresse, né, a palavra não seria nem estresse, né, seria de uma chuva de sentimentos, né, de medo, de alegria, quando é explicado antes, em um ambiente mais tranquilo, sem esse efeito todos esses sentimentos e emoções, é melhor para ela. Então, assim, planejar o parto não quer dizer que a via de parto necessariamente é via vaginal, mas sim planejar todos os momentos de uma forma que ela escolheu antes. Agora, doutor, como a gente entrou, né, nesse assunto parto, acho até bastante importante a gente falar dessa questão. A gente escuta muito falar do parto humanizado, e até o senhor trouxe esse termo agora aqui. O parto humanizado não necessariamente também tem a ver com a via de parto vaginal. Existe um termo que está sendo muito usado, e eu queria que o senhor explicasse até para quem está em casa, sobre a cesárea humanizada. Então, quer dizer que realmente o parto humanizado serve para qualquer via de parto? Sim,
o parto humanizado é eu sempre costumo falar para minhas pacientes que a gente pensar nos detalhes, né? Às vezes as pessoas têm um foco pensando que parto humanizado tem que ser em casa, tem que, né, não pode ter nenhum acesso, não é só isso, né? Parto humanizado é você pensar nos detalhes. Parto cesárea pode ser humanizado? Lógico que pode. A gente pode pegar, fazer um parto via cesariana, sem romper a bolsa, né? Tentar fazer o que chama empelicado, que é o bebê nasce dentro da bolsa, o bebê nasce direto, contato pele a pele com a mãe, ainda ligado ao cordão umbilical. O pai ele tem o direito e também tem todo um simbolismo o pai cortar o cordão umbilical, né? Eu digo pai, mas assim, é acompanhante que está ali do lado. A mãe tem o direito de ter uma doula durante o parto cesárea. Então, assim, é tudo pensar nos detalhes, né? O campo cirúrgico ser transparente para a gente conversar com a mãe durante o ato, ter uma música de opção da mãe, ela escolher qual que é a música que ela quer durante o parto, tudo isso, sabe? São pequenos detalhes. Antigamente, para você pensar assim, é uma coisa que é de extrema importância. Antigamente, há uns bons anos atrás, fechar, eles pegavam, a mãe falou que estendia o braço para manter o acesso no parto cesariana, e eles amarravam o braço para a mãe não mexer, para não sair o acesso. Hoje a gente pensa que hoje não cabe nenhum momento isso, né? Se amarrar uma paciente para não sair o acesso, hoje ela fica livre, com as mãos livres, para pegar o bebê e ter o máximo de contato com o bebê, de humanização, tudo isso, entendeu? E, doutor, quando a gente fala, né, em programação do parto, eu imagino que isso deve começar lá no início, né, do pré-natal. Eu queria que o senhor falasse o que faz parte desse pacote de programar. É claro que a gente está falando da via de parto, mas a gente sabe que não é só isso. Tem toda uma questão de ambiente, né? Eu queria que o senhor falasse o que está dentro desse pacote aí de programação de um parto. Nesse pacote tem alguns itens que eu acho de extrema importância, que é o trabalho de parto, o pós-parto, os cuidados com o bebê e discutir a necessidade em alguns momentos do parto cesariano. São 5 pilares. Eu costumo dizer que esses 5 pilares são fundamentais e devem ser discutidos de uma forma harmônica, esclarecedora, clara e objetiva. Porque é muito importante. Quer ver? Eu vou te explicar. Parto. Quando que ela tem que pedir analgesia? Às vezes chega as pacientes no consultório falando, doutor, eu quero pedir analgesia com 6 centímetros. Mas ela chega com 6 centímetros sem dor e existe paciente assim. Então, assim, ela vai pedir analgesia quando ela achar que tem necessidade, quando ela pegar e falar assim, não, eu tô com muita dor, eu acho que eu preciso de analgesia. Isso pode ser com 2 ou pode ser com 10 centímetros. Sobre alimentação, eu quero só tomar água de coco, não, eu quero comer alguma coisa, tomar um sorvete. Hoje já pode, hoje antigamente deixava-se em jejum, hoje não, hoje é livre isso, né? O modo durante o parto, como ela quer o parto, se ela quer deitada, se ela quer quem ela quer que acompanhe, se ela quer uma doula, se ela não quer. Isso tudo é discutido. Nisso a gente discute desde o começo do pré-natal, mas assim, o mais importante, a discussão, a gente começa nas últimas consultas, né? Eu digo últimas consultas, não são as 2 últimas, não. Eu digo assim, a partir de 30 semanas a gente já começa a discutir isso, por quê? Porque a paciente solicita pra gente, porque vai gerando uma ansiedade para a hora cada vez mais perto da hora do parto. Agora, doutor, achei importante a sua fala quando o senhor fala que no pós-parto e nos primeiros cuidados com o bebê, porque todo mundo pensa, né, que o obstetra ele acompanha você ali até a hora do parto, depois acabou, não tem mais esse acompanhamento, o que não é verdade, né? A gente já vê nas próprias visitas no hospital. Então, eu acho importante o senhor falar também dessa parte da programação do parto, também o pós-parto e aí os primeiros cuidados, as primeiras consultas após, porque normalmente o obstetra ainda acompanha a gestante por um tempo, né? E que tempo que é esse? Então, é fundamental o obstetra estar do lado após o parto, porque existe uma queda de hormônio, né?
que deixa a paciente mais deprimida no pós-parto, né? Isso tem até diagnóstico, tudo, que isso pode ser fisiológico, né? Isso não é algo patológico, na grande maioria das vezes. E aí isso gera uma expectativa de amamentação, então assim, o obstetra tem que estar do lado para orientar como dar de mamar, como que o bebê tem que ficar, isso também pode ter ajuda da equipe de enfermagem e do neonatologista. Junto com isso, ela tem que acompanhar o pós-parto com o seu médico no consultório, porque vamos supor, se for uma via de parto cesariana, ela vai ter que tirar os pontos, tem que ser orientada. Se for uma via vaginal, ela vai ter que ser orientada sobre os cuidados, se precisou dar um pontinho, né, que na maioria das vezes não se tem necessidade a 1, 2 pontos, orientar ela aos cuidados, né? Ver, avaliar como está esse ponto a cada 7 dias, 15 dias e acompanhar sobre a lactação, como está a produção de leite, se está pouca, se não está, ligar para o pediatra que ela está passando a criança, ver sobre o crescimento da criança. Tudo isso é uma equipe multidisciplinar. Então, assim, a gente acompanha ela, o puerpério, que é o período pós-parto, que é o nome que a gente dá técnico para mãezinha que ganhou o bebê, o bebê nasceu, a gente fala que ela é uma puérpera. Isso dura 42 dias. Então, assim, precisa de um acompanhamento. E digo mais, viu, Thay? Se essa paciente foi uma paciente de pré-natal de alto risco, por uma pressão alta, por uma diabetes, tudo isso, ela vai ter que acompanhar para fazer alguns exames para ver se aquela diabetes foi só na gestação, se aquela pressão alta foi só na gestação, ou se essa pressão alta ainda vai acompanhar ela aí durante um período que vai ter necessidade de um acompanhamento mais intensivo, mais com cuidado e assim por diante. É verdade. Agora, doutora, a gente sabe que, né, nessa questão de planejar o parto, programar o parto, existem mães que já desde o começo elas preferem, né, querem escolher a via de parto e às vezes, muitas vezes elas querem até escolher a data. Como que o senhor age hoje em dia diante dessas situações, levando em consideração que antigamente até era mais comum, mas hoje existe aí toda uma movimentação para que isso não aconteça, até um controle dentro das próprias maternidades, para que pelo menos a mãe ela entre em trabalho de parto. Então não teria aí uma data, né, específica. Como que o senhor lida com esse tipo de situação? Então, cada paciente é um paciente, né? A gente não tem como generalizar, porque assim, marcar a data de um parto, vamos supor, um parto operatório, né? Porque um parto vaginal a gente não tem muito como marcar. Depende da indicação, né? Se a paciente teve 2 cesáreas anteriores e a terceira necessariamente tem que ser por causa do risco de complicação, a gente vai poder marcar a cesárea dela, mas a gente vai marcar com prudência, marcar a partir de 39 semanas. Isso se ela só tiver 2 gestações cesarianas e não tiver nenhuma comorbidade, ou se a comorbidade estiver estável. Vamos supor, se uma paciente hipertensa e ela começa a ter um descontrole da pressão com 37 semanas, a gente antecipa esse parto, porque já é um bebê maduro e a gente não vai colocar a mãe em risco e nem o bebê para esperar algumas semanas, que já é um bebê maduro, né? Então, assim, marcar a data tem mais coisas por trás disso, né? Não é só uma data. Você tem que ver o contexto clínico da paciente. Se dependendo do contexto clínico, por que não? Ela não pode escolher a data que seu filho vai nascer. Mas, lógico, sempre com prudência, sabendo, nunca querendo antecipar algo que não é para antecipar, entendeu? E nem deixar para muito tarde um parto que não é para deixar. Isso tudo você vai conversando com a sua paciente, vai explicando todos os porquês, porque tudo tem explicação. Nada vem da cabeça do médico e assim pronto. Tudo tem uma explicação. E doutor, quando a gente fala em programação de parto, em caso de gêmeos ou mais bebês, é uma outra questão que tem que ser abordada com mais cuidado também, né? Sim, sim. Porque acontece, gêmeos, a gente tem outros critérios clínicos muito mais específicos, né?
Será que um gêmeo, cada um tem a sua placenta, cada um vive em uma bolsinha dentro do útero ou não? Cada é uma placenta só, é uma bolsa só. Tudo isso tem que ter cuidado e tem que ser acompanhado com ultrassom, com um cuidado extremamente intensivo e cauteloso, com uma equipe multidisciplinar, com um obstetra, com um médico de medicina fetal, e para escolher a melhor hora. E gemelar, dependendo se for um gemelar patológico, a gente diz que tem alguma doença associada ou que tem alguma descompensação dos bebês, a gente vai tender a fazer o parto no momento mais oportuno, que não tenha risco para a mãe e nem para as crianças, né? Agora, outra questão, doutor, bastante importante. Quando a gente fala em planejamento de parto, a gente também entra numa outra questão. A gente passa por um período de pandemia, a gente viu muitas mulheres adiarem aí a gravidez. É importante não só planejar o parto, mas como planejar a gravidez antes, a mulher preparar o corpo para isso, né? Eu queria que o senhor falasse também um pouco dessa questão. Sim, é fundamental. Existem algumas vitaminas, vamos te dar um exemplo, chamado o ácido fólico, né? Que ajuda no amadurecimento do sistema nervoso central. E o certo é quando, se você está programando aquela gestação, você começar a tomar essa vitamina antes, né, do período concepção. Então, assim, tudo você tem que conversar com o seu obstetra, com o seu ginecologista, e se você programa, quero suspender a pílula, o anticoncepcional, porque eu quero ficar gestante. Vamos lá, vamos começar com uma nova fase, vamos nos preocupar com a vitamina, vamos pedir os exames para ver como que estão os seus exames de sangue, tudo isso, e assim a gente vai caminhando para uma gestação mais saudável e mais programada, porque tudo que é o pré-natal, as pessoas não entendem por que eu preciso fazer pré-natal. Porque toda doença que você é diagnosticada antes, o desfecho é bem mais favorável, né? Você faz pré-natal, você acompanha. Ah, eu descobri uma hipertensão. Você descobriu antes de você ter uma complicação, ir para o pronto-socorro e aí descobre pressão. Então, tudo que você descobre antes, o desfecho para a mãe e para o recém-nascido ou para o feto é um desfecho mais favorável. É verdade, doutor. Eu acho bastante importante o senhor tocar nesse assunto, embora a gente veja que parece que hoje as mulheres têm mais acesso à informação, elas estão começando a fazer realmente o pré-natal bem no comecinho, mas ainda acho bastante importante a gente tocar nesse ponto do planejamento também da gravidez, né? Que é algo que também está entrando aí na moda, né? As pessoas estão planejando mais. A gente viu, como eu citei agora, né, na pandemia, mulheres que pensavam em engravidar e já foram mais cautelosas, né, por conta da situação. Então, é muito importante fazer esse planejamento também, né, quando decidir engravidar, conversar com o médico e fazer alguns exames pré-gestacionais, né, antes de decidir isso, né? Sim, sim, fundamental. Fundamental. E quando o senhor falou até, né, que às vezes muitas mulheres querem engravidar e decidem parar a pílula, muitas acham que pode demorar aí muito tempo, mas isso também é um mito, né, doutor? É um mito. É muito engraçado, assim, a gente conversando. Ah, doutor, vou viajar, vou parar a pílula, mas eu vou demorar para engravidar. E aí ela volta em 15 dias, depois de 15 dias de atraso menstrual, me manda uma mensagem com beta positivo. Então, assim, e tem pacientes que demoram mais. Isso é de cada paciente, é muito subjetivo, é muito de cada organismo. Então, só sei que a alegria é extrema. Quando vem o beta positivo, todas ficam muito felizes. Com ou sem o corpo preparado antes, né? Na surpresa ou não, sempre é uma alegria, né? Criança é bom demais, né? Tá certo, doutor. E aí, quando a gente fala, né, nesses cuidados do pré-natal que o senhor falou, né, sobre as doenças pré-existentes, quais são as principais doenças aí descobertas durante o pré-natal que podem fazer diferença até com a questão do parto ou até para o bebê depois de nascer? A hipertensão, né, uma patologia aí, uma doença que é muito importante porque ela começa a hipertensão, a gente fala que é uma síndrome hipertensiva. Isso
existem vários tipos de pressão alta na gestação. Tem aquela que ela tinha já, que a gente já sabia que ela é hipertensa, então na primeira consulta pré-natal a gente já muda os remédios, aqueles que ela não pode tomar na gestação, e ela já começa a tomar aquela que ela já pode, e tem aquela que aparece com 20 semanas, que é mais específica da gestação. E às vezes tem, tem até as duas, né? A pressão antes da gestação e a pressão durante a gestação. Então, isso pode levar ao quê? Qual que é o problema que você pode levar para o recém-nascido? Você pode deixar ele abaixo do peso, né? Isso pode ter, a gente fala que é um sofrimento fetal crônico, pode diminuir a quantidade de líquido dele, tudo isso. E tem aquelas alterações mais agudas, como que se você não fazer um diagnóstico muito rápido, pode ser trágico. Como descolamento de placenta, a placenta sai do útero, então o bebê para de receber sangue, né? E convulsão da mãe, a mãe convulsiona, que chama eclâmpsia, por causa de pressão alta, que a gente tem que entrar com medicação e a gente faz ela sair daquele quadro convulsivo e a gente, dependendo da idade estacional e do quadro todo, a gente resolve o parto, né? Faz o parto via a via mais rápida. E tem a diabetes gestacional também, que é muito importante. A diabetes, eu costumo dizer, se você tem o diagnóstico precoce e você tratar ela e ela ficar adequadamente tratada, a gestação, eu costumo dizer que é uma gestação de baixo risco, porque você está acompanhando e ela está bem controlada. Agora, se ela não ficar controlada, se ela tem uma diabetes antes da gestação, aumenta a chance de cardiopatia fetal, né, o bebê nascer com problema no coração. Se durante o final da gestação esse bebê pode ficar mais gordinho, né? Aqueles bebês que nascem com 5, 4 quilos, isso ele pode ter uma hipoglicemia no pós-parto, logo quando ele nasce, o NEL tem que ficar de olho, né? E entre outras coisas, né? Que a mãe também pode ter. Então, assim, tem que acompanhar bem de perto. Doutor, outra coisa que eu queria que o senhor até explicasse, que chama bastante atenção, são as infecções, né? Infecções como a própria infecção de urina, às vezes, se não tratada ou se não descobrir no começo, também é um fator de risco, inclusive de parto prematuro, né? Sim, sim, muito importante. Você citou uma coisa muito importante, é a infecção urinária. E assim, às vezes a gestante ela tem poucos sintomas de infecção urinária. E a gente pede uma urocultura, que é aquele exame que a gente vê qual que é a bactéria que está crescendo, né? Que isso já faz parte do pré-natal, mesmo se ela não tiver com queixa. E e aí vem positivo, a gente tem que tratar, porque exatamente aumenta a chance de trabalho de parto prematuro, aumenta a chance de bebê pequeno, se for no começo aumenta a chance de aborto. E eu digo mais, a gente pensa só na infecção urinária, mas assim, uma cárie pode dar esse processo, porque é um processo infeccioso barra inflamatório. E agora na pandemia, a gente levando para a área, para esse momento que a gente está vivendo, o Covid é um exemplo fácil disso, né? Que é fácil da gente assim explicar, né? Que gera um processo inflamatório, infeccioso, e aí a chance de entrar em trabalho de parto prematuro é maior. Tá certo, doutor Marcos Maia, a gente chegou aqui aos minutos finais, né, do nosso programa do Alesp Conecta, hoje falando um pouquinho sobre a importância de planejar, programar, né, a hora do parto. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui, já estendo o convite para próximas oportunidades, doutor. Muito obrigado, é um prazer enorme estar com vocês. Vocês recebem a gente de portas abertas, com muito carinho, e pode convidar que a gente participe e tira todas as dúvidas aí das pacientes para ter uma condução aí melhor e uma promoção da saúde mais favorável para a população. Obrigada, doutor. Esse foi Tchau, mais um tchau. programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.